o escritor de Atos nos traz, porque isso revela algo extremamente poderoso para as nossas vidas. Para que possamos entender com mais clareza aqui, Herodes manda prender a Pedro, porque ele não só estava em busca de um resultado político, não só estava querendo crescer a sua popularidade entre os judeus, mas ele também desejava arrumar uma forma de parar o crescimento da igreja. E quando ele pega Tiago, irmão de João, e o mata, ele percebe que isso agrada aos judeus. Ele percebe que isso faz com que os judeus se alegrem com aquela atitude. E ele então, vendo que isso agradava aos judeus, ele tem a brilhante ideia: eu vou também prender a Pedro, porque eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou conseguir ter a popularidade que eu estou buscando, e eu também vou conseguir parar o crescimento da igreja, entendendo que naquela ocasião Pedro, ele era o homem mais influente da igreja. No capítulo 9 nós percebemos a conversão de Paulo. Entretanto, ele ainda não havia assumido o protagonismo da igreja. Naquela ocasião, o homem mais influente, a pessoa mais influente da igreja era Pedro. Então ele coloca Pedro dentro da prisão para tentar crescer a sua popularidade com os judeus, e achando que conseguiria parar a igreja. Só que Herodes não sabia que a prisão poderia até prender a Pedro, mas não seria capaz de parar o crescimento da igreja, porque prisão prende homens, mas não prende propósito. Herodes achava que prendendo a Pedro pararia a igreja, mas o que ele não sabia é que ele não conseguiria parar o propósito que Deus havia estabelecido para Pedro, porque naquela ocasião Pedro estava debaixo de uma palavra: Pedro, tu és a pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. E Herodes achava que colocando Pedro naquela prisão, ele conseguiria impedir o avanço da igreja, ele conseguiria impedir a palavra que Deus já havia liberado sobre a vida de Pedro de parar. Só que ele não sabia que quando Deus libera do céu uma palavra sobre a sua vida, não tem prisão, não tem inferno, não tem diabo, não tem circunstâncias que seja capaz de parar o propósito de Deus na sua vida. Só você que crê nisso, meu irmão, e tem uma promessa de Deus liberada sobre a sua vida. Eu quero que você por alguns minutos creia nessa palavra e adore e exalte a Ele, porque Herodes coloca Pedro em uma prisão, mas não sabia que estava colocando o céu em ação. Quando Deus decide fazer a igreja crescer, meu irmão, não tem trono, não tem autoridade, não tem dificuldade que possa impedir o crescimento da igreja. Será que você crê que mesmo na condição que você está hoje, Deus tem crescimento para a sua vida? Deus vai fazer você avançar, Deus vai fazer você crescer, porque aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir, meu irmão. Creia nisso, Ele é fiel para cumprir. Herodes achava que quando ele colocasse Pedro dentro daquela prisão, Pedro ficaria inerte, Pedro não conseguiria mais fazer absolutamente nada. Herodes achava que ele conseguiria parar a Pedro. Herodes, por alguns minutos, acredito eu, que ele tenha pensado: é o fim de Pedro. Só que aquilo que para Herodes parecia o fim, para Pedro era o início de uma vida extraordinária, era o início de experimentar coisas extraordinárias que Deus já havia reservado para ele. Eu creio, meu irmão, que Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Será que você crê nisso? Herodes achava que seria o fim de Pedro, e ele estava tão convicto de que ele conseguiria parar Pedro, que, como nós lemos, ele não coloca Pedro na prisão de qualquer forma. Ele não pega simplesmente Pedro e o prende.
Você leu comigo que ele pega Pedro, entrega aos soldados, e aquilo que Herodes havia preparado para conseguir prender a Pedro, não era qualquer forma. Havia um aparato todo especial para isso. Ele entrega Pedro a um grupo de 4 homens. Esse grupo de 4 homens, cada grupo era composto por 4 soldados, totalizando 16. E como se não bastasse, dentro da prisão ainda havia um homem, um soldado preso à direita de Pedro e outro à esquerda. Então olha só o que Herodes preparou para Pedro. Herodes tinha convicção de que Pedro não sairia daquela prisão. Herodes tinha certeza de que nada seria capaz de arrancar Pedro daquela prisão. E ele monta um aparato todo especial para impedir Pedro de sair dali. E quando a gente lê no texto, lá no verso de número 5, quando diz que Pedro era guardado na prisão, o autor usa essa palavra aqui de propósito, porque quando você vai ler essa palavra no original, ela tem o significado de guardado, vigiado cuidadosamente, sob custódia, proteção e manter sobre observação rigorosa. Então quando o autor pega e deixa claro que Pedro estava naquela prisão guardado, ele estava deixando claro aqui, olha, Pedro não estava só em uma prisão. Havia todo um aparato de soldados, de um império que era conquistador, de homens que eram guerreiros, que batalhavam. Então ele está deixando bem claro aqui, olha, humanamente falando, para Pedro sair dessa prisão, não tinha como não. E o mais interessante aqui, isso eu que estou conjecturando aqui, que acho que Herodes pensou, olha, eu vou colocar aqui 4 grupos de 4 homens, vou colocar mais um à direita, um à esquerda, e eu quero ver quem é que vai tirar Pedro da prisão. Eu quero ver quem é que vai arrancar Pedro dessa prisão. E eu fico imaginando os soldados. Olha, se o rei preparou tudo isso aqui para esse homem, meu irmão, a gente tem que ficar preparado, porque não é possível. Alguma coisa pode acontecer. Talvez eles estivessem esperando homens com espadas, homens com lanças, com escudos. E ele preparou toda aquela prisão para impedir a entrada do homem. Mas ele esqueceu de uma coisa: que igreja de Cristo não luta com armas. Igreja de Cristo luta com oração. Ele criou aquela prisão para impedir os homens de entrarem, mas não impediu de entrar a oração. E quando Pedro estava lá naquele cárcere, a Bíblia vai dizer aqui, ó, havia por parte da igreja oração incessante. E o mais interessante é que essa oração incessante aqui, no original, e o autor, ele é cirúrgico nisso, porque ele não coloca a história de qualquer maneira, ele apresenta detalhes, para que eu e você entendamos aquilo que estava ocorrendo, porque a oração que a igreja estava fazendo ali, não era qualquer oração. A palavra usada no grego, ela vai trazer a ideia de uma intensidade de oração, uma oração persistente, uma oração estendida ao limite, uma oração com força contínua. Será que quando você entende isso aqui, você imagina uma igreja orando de qualquer jeito? Você consegue imaginar uma igreja fazendo uma oração qualquer? Você consegue imaginar aquela oração, como diz o outro, o chama-gato? Não.
Quando a gente lê isso aqui, a gente consegue entender que havia uma igreja que estava clamando, que estava gritando, que estava colocando toda a sua força, que estava empenhada em um só propósito. Essa oração que a igreja estava fazendo aqui não era qualquer oração, era uma oração fervorosa, uma oração de intensidade, uma oração que fez com que os céus se movessem em favor da igreja. E eu quero que você entenda isso, porque quando você ora, meu irmão, o céu trabalha em seu favor. Herodes preparou tudo para impedir uma fuga de homens, mas não podia impedir o poder de uma oração. Meu irmão, se você tivesse entendido isso aqui, você já estaria com a sua mão levantada para o céu e orando, porque enquanto você está aqui orando, Deus está trabalhando em seu favor. Se você crê nisso, então eu quero que você, com as suas mãos levantadas, já comece a orar, porque, meu irmão, naquele momento em que a igreja estava em oração, havia a manifestação do poder de Deus. Enquanto a igreja estava orando, o céu estava se movendo. A igreja, ela não foi, humanamente falando, à prisão, mas a oração chegou lá, porque a tua oração chega onde você não pode chegar. A tua oração chega aonde você não pode chegar. E quando a gente fica lendo isso aqui, trazendo para os dias atuais, se acontece algo como está sendo descrito aqui com Pedro, nos dias atuais, na atualidade, do jeito que as coisas estão, eu acredito que as pessoas iriam arrumar um tumulto, as pessoas iriam até a porta da prisão, as pessoas iriam tentar resolver na força do braço. E talvez você esteja aqui, esteja enfrentando situações assim. Talvez, como Pedro, você foi lançado em uma prisão, alguém armou contra você, alguém caluniou você, alguém fez algo contra você, achando que depois de tudo que foi feito, seria o seu fim, achando que da prisão você nunca mais sairia, achando que ali seria o lugar da sua morte, e talvez esperando de você atitudes carnais. Só que esqueceu que aqui na Devec Realengo há uma igreja que ora. Aqui na Devec Realengo há uma igreja que não resolve seus problemas na força do braço, que resolve seus problemas com o joelho no chão. Porque quando você entende isso aqui, querido, quando você entende o poder da oração, você consegue entender o poder que está sobre a sua vida. Porque enquanto a igreja orava, Deus estava trabalhando e quebrando cadeias. Porque uma oração, ela não informa a Deus do seu problema. A oração libera o céu sobre a sua vida. Se você crê nisso e você começar a orar, eu creio que Deus envia um anjo lá na sua casa. Eu creio que Deus envia um anjo lá no seu trabalho. Eu creio que Deus envia um anjo lá naquele hospital para arrancar aquela pessoa que está lá enferma, carregando uma enfermidade. Porque a igreja que ora tem resultado. A igreja que ora vê o céu se abrindo sobre a sua vida. Será que tem gente aqui que ora? Será que tem aqui um povo que ora? Será que aqui na Devec Realengo tem um povo que não luta as suas batalhas na força do braço, mas luta com a oração? Então eu vou lhe dar alguns minutos para que você possa adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, porque eu creio no Deus que atende a oração, meu irmão. Além da oração, escute isso, depois que a igreja ora,
um anjo vai até aquela prisão. O anjo toca Pedro, pede para que ele se levante. Não se esqueça disso. O anjo disse para ele: coloca a sandália, pega a capa e me segue. O anjo aparece para Pedro, manda ele colocar a sandália, pegar a capa e diz para ele o quê? Me segue. E isso não é por acaso, porque quando a gente vai ler o verso de número 9, diz lá que Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo. Para Pedro aquilo era um sonho. Pedro achava que aquilo ali era um sonho, estava acontecendo alguma coisa. Olha, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas se o anjo mandou eu andar, eu vou andar. E sabe o que eu aprendo com isso? Que aonde tem oração, tem direção. Aonde tem oração, tem direção. Quando você se torna uma pessoa, quando você aprende a ser uma igreja de oração, você não anda sozinho, Deus vai na tua frente. Você não anda sozinho, Deus vai na tua frente. Quem ora não anda perdido, quem ora não anda sozinho, quem ora tem Deus na frente abrindo o caminho, porque a Bíblia diz que quando Pedro começa a seguir o anjo, ele começa a caminhar. Eu não estou entendendo nada, eu não estou sabendo o que está acontecendo, mas se o anjo mandou eu ir, eu vou. Eu estou seguindo a direção, eu estou caminhando. E enquanto Pedro caminhava, vai dizer a Bíblia que uma porta grande aparece na frente dele e ela se abre sozinha, porque aonde tem direção, o impossível se torna caminho. Quando você aprender, meu irmão, a orar para ter a direção de Deus, você vai entender que na sua frente quem vai é Ele, que na sua frente quem vai é Ele, abrindo seus caminhos, guiando você, orientando você, dizendo para você: vai por aqui, não vai por aí, sai daí, vai para lá, porque aonde tem oração, tem direção, porque aonde tem oração, o impossível vira caminho. Oração, querido, gera direção, e direção gera milagre. Pedro só viu aquela porta se abrir sozinha, porque ele estava debaixo de uma direção. Se você crê nisso, eu vou declarar sobre a sua vida: só quem tem fé para receber, 2026 será um ano de bênção, de vitória, de conquista, porque você estará debaixo de direção, porque a partir de agora você vai viver uma vida de oração. Só quem crê nisso, joga sua mão para o céu, adora Ele aí, exalta Ele aí, porque Ele está nesse lugar. Pode adorar, pode adorar. Meu irmão, quando você aprende isso, não é à toa que o nosso pastor, inspirado por Deus, trouxe essa direção à igreja. Se você entender isso aqui, você vai evitar erros, você vai viver coisas que você nunca imaginou, não por méritos seus, mas porque você vai ser direcionado por Deus. Você vai ser direcionado por Ele. Quem ora tem direção, e é isso que você precisa entender. Aonde tem oração, tem direção, e aonde tem direção, meu irmão, tem milagre. Talvez você esteja perdido, dando soco em ponta de faca, dando voltas, porque o que está faltando para você é direção. É você buscar essa direção de Deus. Eu sou de um tempo que, para tudo que fazíamos, primeiro tínhamos que orar. Eu quero namorar, eu vou orar. Eu vou ficar noivo, eu vou orar. Aí eu vou abrir um negócio, primeiro eu vou orar. Porque quando você ora, você tem direção. Quando você ora, você não teme a nada,
Por mais que as circunstâncias, como Pedro não estava entendendo nada. Pedro estava olhando, o que é isso? É um sonho? Eu estou vendo miragem? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada, mas eu estou caminhando, porque eu estou debaixo de uma direção. Quando você entende isso e passa a viver uma vida de oração, os teus olhos não estão vendo, as pessoas não estão entendendo, mas você está debaixo de uma direção. E aonde tem oração tem direção, e direção gera milagre. Então se prepara, Devec Helena, que você vai viver milagre. Você vai viver milagre. O teu casamento vai ser transformado, a tua família vai ser transformada, as portas vão se abrir. Você vai viver um 2026 extraordinário, porque você estará debaixo de uma direção. Você crê nisso? Não adianta nada você ouvir falar que crê, se lá fora você não praticar. Você tem que sair daqui para viver. Você tem que sair daqui para colocar isso em prática. Porque se você entender isso aqui, meu irmão, você vai viver coisas magníficas. Pedro não estava entendendo nada, mas se o anjo mandou eu ir, eu vou. Tem coisa que a gente não entende. Tem coisa que aos nossos olhos, peraí, será? Mas quando você está debaixo de uma direção, você sabe que o final será extraordinário. Será que você crê nisso? Agora lembra do detalhe? Quando o anjo, ele aparece para Pedro, lembra que Pedro está dentro de uma prisão. E ao que tudo indica, no momento em que o anjo o toca e manda ele andar, naquela ocasião, o que Pedro estava fazendo? Está numa prisão. O anjo manda ele andar, ele anda. Ele está fazendo o quê? Ele está fugindo. Sim ou não? Ele está numa prisão, ele está fugindo. Mas você percebe que o anjo fala para ele assim, ó: pega a sandália e também pega a sua capa. E aqui tem um detalhe. E isso que é interessante quando nós lemos esse texto. Porque pegar a sandália e pegar a capa não é só um simbolismo, mas tinha algo muito maior por trás disso. Porque na cultura judaica do século I, prisioneiro andava descalço. Prisioneiro não tinha sandália. A capa, quem não tinha capa é porque não tinha dignidade. A capa era um bem precioso. Era uma peça importante do vestuário daquelas pessoas naquela época. E quando o anjo vira para Pedro e fala: opa, pera, olha só, primeiro bota a sandália, pega a capa, e somente depois o anjo manda ele andar. Por quê? Que naquele momento ali, a mensagem que Deus estava passando era: Pedro, você foi colocado em uma prisão, mas você não vai sair daqui como prisioneiro. Você sai daqui restaurado com dignidade. Você não sai daqui como um fugitivo. Você sai daqui como um homem de honra. Bota a sua sandália, bota a sua capa, porque eu não só tiro da prisão, eu restauro. Você não está saindo só da prisão, não. Eu estou restaurando você, porque eu sei que eu fiz uma promessa sobre a sua vida. Eu disse que sobre você eu iria edificar a minha igreja. Então antes que você saia daí, primeiro eu vou restaurar a sua dignidade. Primeiro eu vou fazer você sair daí como uma pessoa digna, para viver tudo aquilo que eu tenho reservado para você. Eu tenho uma coisa para dizer para você nessa noite. Deus não trouxe você aqui apenas para abrir uma porta. Deus não trouxe você aqui apenas para dizer que o seu casamento será transformado. Deus não trouxe somente você aqui para liberar uma cura. Deus trouxe você aqui porque Ele quer restaurar o seu interior.
interior. Ele quer restaurar a sua vida, para que você possa ter dignidade, para que você possa viver o extraordinário de Deus. Não é momento para continuar cultivando esse ressentimento, não é momento para ficar cultivando essa mágoa, não é momento para cultivar essa malícia, esses maus olhos. É tempo de restauração. Só quem crê que quer ser restaurado, dá um salto da tua cadeira, meu irmão, porque eu creio que Deus já está restaurando a sua vida. Só você que crê que Deus está te restaurando, adore a Ele, exalte a Ele. Eu creio, está acontecendo restauração. Deus está restaurando, Deus está transformando o teu interior, o teu coração, a tua mente, para viver o extraordinário. Eu creio nisso, querido, eu creio. Deus te trouxe aqui, não foi só para mostrar para você que Ele tem poder para curar, não. Deus não trouxe você aqui só para mostrar que Ele pode abrir uma porta, não. Deus não te trouxe aqui só para fazer uma promessa para você que 2026 vai ser magnífico, não. Ele te trouxe aqui para fazer você sair daqui restaurado. Ele te trouxe aqui hoje para dizer para você assim, ó: eu tenho o poder e posso fazer tudo aquilo que você deseja, mas para isso você precisa deixar eu fazer aquilo que eu desejo. E o que Deus deseja é te restaurar. O que Deus deseja é restaurar você. Quando Deus, Ele não apenas remove a opressão, Ele restaurou a vida de Pedro. Deus não tira Pedro correndo da prisão. Deus, Ele tira Pedro pronto para viver o propósito de Deus na vida dele. E o mais interessante, você lembra? O anjo tocou Pedro. No momento que o anjo toca Pedro, ele levanta. O anjo só fala para ele 3 coisas: pega a sandália, a capa e segue. Eu creio que Deus já está tocando o teu interior aí. Eu creio que Deus está te visitando, meu irmão. Eu não sei como você entrou aqui, talvez como Pedro, te lançaram em uma prisão. Talvez você entrou aqui com todos os motivos do mundo para desistir. Mas isso que está acontecendo aí agora no teu interior é Deus tocando você, porque Ele quer te restaurar. É Deus tocando você, porque o que Ele quer fazer na sua vida é uma restauração total, para que você possa viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Só que quem andou para que aquela porta se abrisse foi Pedro. E se você está aqui e você quer essa restauração e quer viver aquilo que você nunca viveu, você precisa tomar uma atitude e sair do seu lugar e vir à frente e entregar sua vida para Jesus. Não importa se você está aqui pela primeira vez, não importa se você está vindo hoje pela primeira vez, se você se afastou. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei. Se você sair do seu lugar e vier à frente entregar a sua vida para Jesus, a porta da salvação vai se abrir para você, e o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Meu irmão, Deus te trouxe aqui, não foi só para você sair de posse de palavras de vitória, não. Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer você sair daqui restaurado. E se você está aqui e sabe que Deus já está aí tocando em você, você sabe que Deus tocou em você, você sabe que Deus te trouxe aqui para te restaurar nessa noite. Se você crê nisso e deseja viver essa restauração e ter o seu nome escrito no livro da vida e entregar sua vida para Jesus, meu irmão, sai do teu lugar, vem aqui na frente. E quando você tomar a atitude de sair do seu lugar para vir aqui, a porta da salvação vai estar se abrindo para você. A porta da salvação vai estar se abrindo para você. Não é ninguém aqui que pode tomar essa atitude por você.
Ninguém. Não foi ninguém que fez Pedro sair andando, foi a atitude dele. Ele decidiu. E quando ele decidiu sair daquela prisão andando, a porta se abriu. Se você quer viver tudo aquilo que Deus já reservou para a sua vida, o momento é agora. A hora é agora. E se você deseja entregar sua vida para Jesus, se você quer viver essa restauração, se você crê que é Deus que está falando com você, isso que você está recebendo aí agora, isso que você está sentindo é Deus tocando em você, porque Ele quer fazer você sair daqui restaurado. Se você deseja entregar sua vida para Jesus, se você se afastou, está regressando hoje, se você está aqui pela primeira vez, sai do seu lugar, vem aqui à frente, entrega a sua vida para Jesus, porque Ele está ansioso para fazer você viver um tempo totalmente extraordinário para a sua vida, um tempo de muita glória, muita bênção, muita vitória, mas também de restauração. Sai do seu lugar. Enquanto o louvor vai cantar, você pode sair do seu lugar e vir entregar a sua vida para Jesus. Se é isso que você deseja, então sai do seu lugar e pode vir aqui, por favor, entregar a sua vida para Jesus.